No final destas chaves eu vou falar sobre a porta, porque não importa só ter as chaves, mas também ter o conhecimento da porta. Que porta é esta que precisamos atravessar? Então fica comigo até ao final deste vídeo, porque vou desvendar-te mais uma chave desta série que eu estou aqui a disponibilizar no meu canal, a que eu chamei as chaves para a realização interior. Então, a chave que eu te trago hoje é uma chave muito banal, do senso comum e que ouvimos em cada canto e em cada recanto. Então, quando se fala de desenvolvimento pessoal, é uma coisa muito usual, que é o não julgar. O não julgar. Extremamente difícil de aplicar esta chave no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Então, a forma como esta chave chegou até mim foi uma forma especial. Porquê? Porque ela veio como chave, mas veio também como um grande ensinamento, que eu, quando comecei a aplicar nos meus dias, na minha vida, no meu trabalho, nos meus contactos sociais, nas minhas relações mais íntimas, eu comecei de facto a ver resultados, e esses resultados começaram a florescer e a dar frutos. Então, este não julgar é termos conscientes uma coisa. Cada um de nós veio ao mundo, veio aqui à Terra, para viver determinado caminho, para viver através de determinadas experiências. O que é o julgamento? O julgamento é sempre nós a colocarmos-nos num lugar superior em relação ao outro. Isto é, vou-vos dar um exemplo muito claro. A Maria, por exemplo, tem uma forma de estar muito dentro do padrão da vítima, está sempre a queixar-se, não consegue ver coisas boas em lado nenhum, não consegue ver os sinais e os milagres da vida em nenhuma situação. Então o outro é que tem tudo de bom. Este é um padrão de uma pessoa, por exemplo. E eu, como amigo ou amiga dessa pessoa, não é? Eu tenho um julgamento para com ela, que é: tu estás errada e eu é que estou a viver e a ver as coisas da forma certa. O não julgamento tem sempre aqui estas nuances por dentro, que é: eu sou melhor do que tu, portanto, eu estou a ver de uma outra forma que é superior à tua forma, porque a tua forma não te está a levar a um bom caminho e a minha forma é que me leva a um bom caminho. Vamos desconstruir isto. Então, se nós chegamos aqui para vivenciarmos determinadas experiências e essas experiências são aquelas que são as necessárias à nossa alma para crescer, quem sou eu para achar que aquela pessoa, ao ter aquela experiência, não é a experiência certa para ela? Mas quem sou eu para achar que a experiência dela é pior que a minha? Dentro da minha vivência e dentro daquilo que eu vim viver como alma, não é? Eu estou a vivenciar as minhas experiências com as minhas percepções, com as minhas formas de sentir, com as minhas formas de ver, com as minhas formas de experimentar, não é? De vivenciar tudo isso que me aparece. Mas aquela pessoa não tem a mesma forma de experimentar a vida que eu tenho. Ela traz uma outra forma de viver, de sentir, e ela vem para viver aquela experiência. Ok? Eu, como um indivíduo que já percebi algumas coisas, que já experimentei algumas coisas, que a minha janela de percepção foi ficando mais limpa e eu consigo ver as coisas com mais clareza. Eu, se tenho algum ponto de contacto com aquela pessoa, se aquela pessoa chega ao pé de mim, chega até mim, se é um amigo, se é um familiar, então há aqui uma experiência que temos que ter em conjunto. E claro que eu vou banhar essa pessoa com a minha forma de estar na vida, a minha forma de estar no mundo. Mas ela pode não querer
ser banhada pela minha forma de estar no mundo. Pode não fazer sentido para ela a um nível muito inconsciente, porque ela veio para viver a experiência daquela forma. E eu não posso interferir nisso. Quem sou eu para interferir nisso? O que é que me cabe a mim fazer? Dar continuidade ao meu caminho, tal e qual como eu tenho vivido até aqui. Então, se eu vejo as coisas de uma determinada forma, eu vou continuar a querer ver dessa forma. Se eu sinto as coisas de uma determinada forma, eu quero continuar a sentir as coisas dessa mesma forma. E não vou andar em luta, não é? Com aquela pessoa, ou com aquele amigo, ou com aquele familiar, porque ele é daquele jeito. Não é? Então, isto é mais ou menos assim. É viver o mundo, mas viver o mundo do meu jeito. E aqui a questão é que dificilmente encontramos pessoas a viver do seu jeito. Encontramos sim uma maioria de pessoas que estão a viver do seu jeito, mas a querer mudar o jeito do outro. O jeito do outro ser, o jeito do outro reagir, o jeito do outro sentir. Então, qual é o meu trabalho? De mim para comigo mesmo. Tudo aquilo que eu vejo e que não me agrada, eu auto-observo-me, o que é que não me agrada e porque é que não me agrada, e trabalho em mim. E mudo isso em mim. Eu costumo dizer que um dos meus grandes superpoderes é o poder da observação. A partir do momento em que tu comeces a observar, observando-te, esta chave do não julgamento vai ser muito, mas muito fácil de aplicar na tua vida. Muito fácil. Porque vais estar a conviver com as pessoas. Eu sou um pouco, eu não sou antissocial, porque eu socializo, mas tenho o meu jeito de estar com o outro. Tenho uma vida muito dentro do meu mundo, do meu núcleo. O meu núcleo de pessoas é muito restrito, muito, muito, muito restrito. O meu mundo é grande de uma outra forma, mas em termos de pessoas, do social, ele é muito restrito. Mas as pessoas com as quais eu convivo, porque convivo com muita gente, é assim que eu estou, é assim que eu sou. Nunca julgando. Se a pessoa se aproxima porque ela precisa de um aconselhamento, ela precisa das minhas sessões, ela precisa de um contacto energético mais próximo de mim, eu dou aquilo tudo que eu tenho para lhe dar, porque eu só lhe dou aquilo que eu me dou. Eu só lhe dou aquilo que eu já me dei. Eu só dou aquilo que resultou comigo e que resulta em mim. Então eu dou, eu faço isso. Esse é um exercício que eu faço diariamente em quem me procura, para um conselho, para iniciar um processo de autodescoberta e de caminho. Mas é só isso. Então eu apresento, eu convido. Nunca puxo alguém para a minha experiência, porque é a minha experiência. Eu posso convidar a pessoa a viver essa experiência. E eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas que fazem com que a pessoa vá para determinadas experiências para perceber o lugar onde ela está e o novo lugar para onde ela pode ir. E é isso que eu faço. Mas nunca julgando, porque ela está a viver aquela experiência, porque ela precisa de viver aquela experiência para ver determinada coisa, para perceber determinada coisa. E se elas chegaram ao fim da vida, porque também acontece, a pessoa chega ao fim da vida e não percebeu, e não entendeu, e não conseguiu experimentar algo diferente daquilo, é uma escolha pessoal. E quem sou eu? E quem sou eu para interferir nessa escolha tão íntima e tão sagrada de cada um? Então, esta foi mais uma chave. Convido-te a mastigar cada uma
destes conceitos que eu hoje trago. São conceitos muito simples de aplicarem no nosso dia a dia. Simples, mas não fáceis. Porque o caminho se faz caminhando. Então vá, bom caminho para ti, um beijinho e até o próximo vídeo.